Então, vamos lá. Questions and answers. Okay, so find the correct question to the given answer on the left. Então, encontre a pergunta correta para a resposta dada à esquerda. Jack. What is Jack? Jack is a person, right? We're talking about people here. A gente está falando de pessoas. What is the question word for a person? Qual que é a palavra de pergunta que a gente usa para pessoas? É who, né? Quem. Ou então, se eu estiver perguntando o seu nome, vai ser what's your name? Ou no caso aqui é Jack, né? Não sou eu, então é what's his name. Vamos ver o que a gente tem aqui de opção. What's your name? Então a resposta, what's your name? My name is Jack. What's your name? My name is Jack. Here we have 11. Tá? Então aqui a gente tem 11. Então qual que vai ser a resposta para 11? Depende. Né? Imagino que seja a idade. How can I say... Como que eu posso dizer quantos anos você tem em inglês? Alguém quer deixar aí no chat? How old are you? Tá, aí vocês poderiam me perguntar, por que quantos anos você tem é how old are you e não... Muito bem, Pauliana. Por que é how old are you e não how many years do you have, né? Quantos anos você tem, literalmente. Porque em inglês, você não tem a sua idade não é uma posse, tá bom? Então, old é um adjetivo, quer dizer velho. Então, no inglês, você quer saber quão velha a pessoa é. Então, vocês perguntam how old, quão velho, quão velha, né? Você é. How old are you? How old are you? Okay? Guys, how old are you? Pauliana, how old are you? I am. All right. E aqui é muito simples, pessoal. Então, how old, eu já sei que é quantos anos, né? Se for traduzir literalmente. Não literalmente, né? Mas equivalente para o português. Se fosse quantos anos ela tem, seria how old is she? How old is she? How old is she? Então, quantos anos ela tem? Qual que é a idade dela? How old is she? Quantos anos ele tem? How old is he? Quantos anos eles têm? How old are they? How old are they? Quantos anos eles têm? E assim por diante. Entenderam? Coloquem aí se vocês entenderam. Se não entenderam, pode deixar aí que eu vou explicar de novo de uma outra maneira. Ok. Então, voltando aqui. How old are you? I'm 11. London. What is London? O que é London? London is a city. London is a city. So the question here is, let me see, do you have any pets? How old are you? What's your favorite color? What's your favorite subject at school? Qual que é a sua matéria preferida na escola? What's your name? What's the time? Que horas são? What's your telephone number? Qual que é o seu número de telefone? Where are you from? So where are you from? I am from London. I'm from London. Ok? Então eu sou de Londres. Where are you from? Tá. Então, gente, por que é where are you from, né? Esquisito. Where are you from? Where are you from? Saiu o i, mas às vezes o Google viaja um pouquinho, mas deixa o i mesmo. Então, se eu fosse traduzir literalmente, ficaria onde... Faltou o are aqui. Onde somos nós de... Faz sentido? Does that make sense? Então, por que fica assim? Por que o de fica no final? Em inglês, sempre que você for fazer uma pergunta com uma question word, né? O que é uma question word? São as palavras para fazer pergunta, né? Que vai ser onde, quando, como, as perguntas do jornalista que a gente aprende na escola. Então, sempre que a gente fizer uma pergunta assim, a preposição fica no final. Então, alguns exemplos aqui. E eu sempre falo para os meus alunos para você partir da forma afirmativa. Então, ó, we are, nós somos, porque aí fica mais fácil de ver. Nós somos, we are from Lavras, por exemplo. We are from Lavras. A pergunta que eu quero é where, é onde, né? Então, qual que é a informação que está faltando? Lavras. Então, eu simplesmente tiro o Lavras dali, que é a informação que eu quero. E qual que é a question word para o lugar? Where. Certo? Para fazer pergunta com o verbo to be,
eu não uso do nem does, é só eu inverter. Então, eu pego aqui, coloco na frente. Where are we from? Where are we from? Where are we from? De onde nós somos? Se fosse de onde ela é, seria where is she from? Where is she from? De onde ela é? De onde nós somos? De onde eu sou? Where am I from? De onde eu sou? Where am I from? Assim por diante. Tá. Vamos supor que você mora com o seu irmão, certo? Você mora com o seu irmão. Então, you live with your brother. You live with your brother. Você mora... Não é uma pergunta ainda, sorry. You live with your brother. Você mora com o seu irmão. É o com aqui, você mora com o seu irmão. Pessoal, estou fazendo tudo muito bem explicado, porque são vários níveis aqui, tá? Tem gente que nunca estudou inglês. Então, se eu quiser saber com quem você mora, a informação que está faltando é your brother. Então, eu vou tirar aqui, e isso virou uma pergunta. Pessoas, qual que é a question word para pessoas? Who. Lembra, ó, qual que é o verbo aqui? É live. Quando eu tenho o verbo to be, é só inverter. Quando não é o verbo to be, no presente, eu vou usar do ou does. Eu uso does, tá? Eu uso do ou does. Em vez de eu guardar quanto que eu uso do, quanto que eu uso does, eu vou por eliminação. Eu uso does, eu uso do para todos, menos para he, she, it, menos para ele e ela. Então aqui é you, então vai ser you. Who do you live with? Perfeito. Who do you live with? Vocês notaram que a estrutura, ó, a sequência ficou igual? Então, who do you live with? Vou até copiar aqui, ó. Who do you live with? Então, vou tirar a parte da pergunta. You live with your brother. Entenderam? Deixem no chat aí se vocês entenderam. Dá uma olhadinha aqui. Uhum. Ok. Entenderam? Perfeito. Se fosse com quem ela mora, aí seria who. Lembra que para he, she, it eu uso does? Então seria who does she live with? Who does she live with? Eu posso falar she live with, tá? Aí your é só para a pessoa com quem você está falando, é só para você, tá? Embora a tradução fica seu, sua, tá errado. Se for ela, se você quiser falar dela, é sempre her. Pessoal, eu posso falar she live with her brother? Sim ou não? Tô vendo no chat aqui. Posso? She live with her brother, tá certo? Podem chutar, pessoal. Não? Não? Ok, so Franciane Almeida. Não. Lives. Tá. Então, olha como é que o inglês é muito mais fácil que o português. Não tem nem condição, não tem nem comparação. O português é eu moro, tu moras, ele mora, nós moramos, vós morais, eles moram, certo? Lembra ainda no português um pouquinho. Então, no inglês, a única coisa que você tem que fazer é que o verbo da terceira pessoa, do singular, he, she, it, tá bom? He, she, it, vem no plural. Tecnicamente não é plural, mas a regra é a mesma. Então, é só você falar que o verbo vem no plural, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Ó? Então, vai ser she lives. Seria também he lives. Se fosse um animal, uma coisa, um objeto, seria it lives. Bom? Então, como é que fica a conjugação do verbo morar? I live, you live, he, she, it lives, we live, they live. Só isso. Olha a diferença do inglês para o português. He, she, it lives, we live, they live. Olha isso, pessoal.
They, faltou they. Não, tá certo. Eles vivem. Tá, faltou o you. Tá. O you, ele pode ser tanto singular quanto plural, tá? Então, vós também seria you aqui. Então, perfeito. Entenderam a conjugação de todos os verbos? Se fosse like, I like, you like, he, she, it likes, we like, they like. Ok? Mas, pessoal, nossa, mas eu vou ter que, toda vez que eu for falar, eu vou ter que ficar pensando se eu vou usar, se é terceira pessoa, se é he. Não, porque pela repetição, de tanto que vocês vão repetir, vocês vão ouvir, se eu falar she like, soa estranho. Tipo, o seu ouvido já faz din, 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 tipo nós vai, sabe? A pessoa fala nós vai, já dá uma coisinha em você. Então, isso só vem com repetição, vocês ganham esse sentido aranha, digamos assim, esse sexto sentido. Na hora que vocês falam errado, vocês ouvem errado, algo acontece em vocês sabem, então é errado. Então, fica automático, ok? Effortless. It becomes effortless. Então, se torna sem esforço, ok? Vamos continuar lá. Tem um número, né, gigante, então vamos ver. Imagino que seja telefone, né? What's your phone number? What's your phone What's your phone number? Então, qual é o seu número de telefone? Básico, tá, pessoal? Mas vamos passando por tudo aqui, ó. Telephone. Tá? Telefone. Tá. Se eu falar número de telefone, o telephone se torna um adjetivo, tá? Então, número de telefone é telephone number. Se fosse uma casa é house. Se fosse uma casa azul, é blue house. Então, o adjetivo sempre vem antes, no inglês, sempre vem antes do seu substantivo, daquilo que ele descreve. So, what's your phone number? Blue. This mug is blue. So, what color is it? Where is it? What's your favorite color? Né? Qual é a sua cor favorita? Mesma coisa, ó, favorite color, cor favorita, o adjetivo vem antes. Isso aqui também se torna automático. No, I don't. Então vai ser uma pergunta com do you. Do you have any pets? Do you have any pets? Você tem alguns animais de estimações, né? Animais de estimação, sorry. Não, eu não tenho. No, I don't. Então, lembra que a gente usa do e does? A resposta curta vai ser sempre yes, I do ou no, I don't. Do you have any pets? O N aqui indica uma quantidade indeterminada, tá? A gente nem traduz. Se é algum, alguma. Do you have any pets? Resposta negativa, no, I don't. Não tenho. Se fosse uma resposta afirmativa, seria yes, I do. Para a resposta curta, você sempre usa o mesmo auxiliar que você usou para a pergunta. Se fosse ela tem algum pet? Seria does she have any pets? No, she. Agora não vai ser don't. Qual que é o auxiliar que eu usei, né? Para he, she, it. Eu uso does. Então aqui vai ser doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. E yes, she does. Sim, yes, she does. Tradução que tá fácil, mas é porque o does aqui ele repete o verbo que foi falado antes, no caso aqui o have. Então, não, ela não tem, sim, ela tem. Ok, volleyball. What's your favorite sport? Volleyball. What's your favorite sport? Yes, I have. Então vai ser uma pergunta com have. Have you got any brothers or sisters? Isso aqui pega muita gente. Tá. Do mesmo jeito que eu perguntei, ó. Do you have any brothers or sisters?
Do you have any brothers or sisters? Você tem algum irmão ou alguma irmã? Isso é inglês americano, tá? No inglês britânico, se você quer perguntar você tem, em vez de eles falarem só have, eles usam have got. Mas é a mesma coisa, é só encheção de linguiça, tá bom? Todos estão vendo a tela compartilhada? Estão vendo? Se não, eu tiro aqui. Eu volto, na verdade. Então, quando eu tenho have got, o have se torna auxiliar. Então, por exemplo, eu posso fazer essa mesma pergunta usando o have got. Então, ó. Só que aí, como o have virou auxiliar, eu vou usar ele aqui, ó. Have you got any brothers or sisters? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu só, o que eu tenho de conselho para vocês é o seguinte. Entendam o have got, usem o do you have. Bom? Entendam o have you got e sempre usem o do you have. Porque o inglês americano é o que a gente estuda, é o que é mais comum. Se fosse terceira pessoa, se fosse she, para she eu não uso have, eu uso has. Então seria has she got any brothers or sisters? E assim por diante. Ok? Continuando. It's 10 o'clock. What time is it? Então, tá, é porque aqui tá perguntando de uma maneira diferente. Mas para perguntar que horas são, eu posso perguntar what time is it? Tá? What time is it? Ah, Bruno, mas por que tem o it? No inglês nunca pode faltar sujeito. Então, se você desconhece o sujeito, né, se é uma coisa, sei lá, que no português não teria, né? Que horas são? Você coloca o it. What time is it? Então, a resposta seria It's 9:48, por exemplo, agora. It's 9:48. Okay? Mas eu também posso perguntar What's the time? É a mesma coisa. Mas what time is it é mais comum. What's the time? What time is it? What's the time? What time is it? Mesma coisa. Geography. What's your favorite subject at school? Então, what's your favorite subject at school? Subject, pessoal, não confundam, tá? Significa matéria. Subject pode ser matéria, pode ser assunto. Então, qual que é o seu assunto preferido na escola? What's your favorite subject at school? Geography. Alright? Só parar para responder uma pergunta do Enzo. No caso, a contração de she has got seria she's got. Boa, garoto. Boa. She has got a car. Muito bom. She has got a car. Lembra? O have got, né? Lembra que eu falei que o verbo vem no plural, na terceira pessoa? Alguns verbos são irregulares. Então, no caso aqui para a terceira pessoa, o have vira has. Nesse caso, quando eu tenho have mais um auxiliar, né? No caso aqui, para fazer o have, eu tenho duas palavras, eu posso contrair. Então fica she's got a car. E por que todo mundo confunde? Eles pensam que esse apóstrofe S aqui é o is, mas não é. Tá bom? Não faria sentido ser is. She's got a car, é a mesma coisa. Por exemplo, it's been... Pessoal, tapem os ouvidos. It's been a long day without you, my friend. Esse it's been aqui significa it has been a long day. Bom? It has been. Tem sido um longo dia. Tá bom? Então, não é it is been. Não faria sentido. It is been. It's been a long day. Enzo, respondi? Vamos voltar lá. Vamos checar. Então, tudo certo. Pessoal, para quem quiser fazer esses exercícios, podem pedir no direct que eu mando para vocês, tá? Esse S significa o quê? Então, é o has contraído. Então, aqui dá para traduzir literalmente, ó.
Lembra que não pode faltar sujeito? Então, coloco it, né? It has, tem, né? Tem sido. O been é o participio passado do verbo to be, que é ser ou estar. Então, tem sido, literalmente, tem sido um longo dia. Tá, mas se eu falar it's 7 p.m., agora eu sei que esse it's 7 p.m. é a contração do it is, certo? Então, é contexto. Ok, terminamos aqui. Continuando. Agora é o contrário. Agora a gente tem a question word, certo? E a gente vai colocar a resposta. When. When é quando. Então, quando? Temos aqui, ó. A resposta tem que ser no tempo. Então, at 9 o'clock. Where? Onde? At school. Na escola, right? How? How é como ou quão. Então, how tem dois significados. Cuidado. Se for how mais um adjetivo, né? Beautiful, old, nice. Aí ele vai estar quantificando, né? Seria quão. Então, how nice, quão legal. How old, quão velho. E assim por diante. Mas aqui, how by car. Então, se eu quiser falar de meios de transporte, eu sempre vou usar by. Então, por exemplo, how do you go to school? Como você vai para a escola? How do you go to school? I go to school by car. Tá? Então, eu posso repetir aqui, ó. I go to school by car. I go to school by bus. I go to school by train. I go to school by bike. O by responde a pergunta how. Ok? Então, I go to school by car. I go to school by bus, by train, by bike. O único meio de transporte que não usa by são as suas pernas, os seus pés. Então, se você vai a pé, você falaria I go to school on foot. I go to school on foot. Ok? O único meio de transporte que não usa by. O resto é by airplane, by boat, etc. Pessoal, eu vou... deixa eu pensar aqui. Tudo bem, vocês estão anotando, né? Se não der tempo de anotar, depois estou tentando gravá-lo, vou ver se eu recorto essas partes e disponibilizo para vocês depois. Só pedir lá no direct, ou então eu vou deixar na sala. Ah, pessoal, quem é novo aqui, eu tenho uma sala, claro, sem a parte córnea do curso mesmo, mas esses exercícios aqui, os livros, etc., eu deixo numa sala gratuita, tá bom? Então, só me pedir o link, eu vou passar o código para vocês acessem, vocês podem acessar as aulas, tá bom? Então, eu vou deixar o link dessa aula de hoje na sala dos alunos mesmo, a nossa sala, e na sala gratuita para todo mundo. Perfeito? E quem tiver isso, quem ficar até o final, depois eu vou contar uma novidade, tem uma surpresinha para vocês. Bom, então esperem aí. By car, what? What é o que, qual, que, what? A book, né? Eu posso perguntar, por exemplo, what's on the table? Guys, what's on the table? Respondam aí para mim, vamos ver quem vai acertar. What's on the table? The book's on the table, right? So what's on the table? Muito bom, Douglas Anne, mas eu acho que é a Gabi, né, Gabi? Fala oi aí se for você, Gabi. The book. The book is on the table. Aqui a gente está vendo etc. Sempre que tiver em contato na superfície, vai ser on. Então, por exemplo, se ele estivesse na parede, seria on the wall. The book's on the wall. The book's on the table. The book's on the floor. Está em contato, é on. Why? Why é por quê? Why? Então, se a gente tem why que é o porquê separado, como é que é o porquê junto em inglês? Because. Vamos lá, 5 segundos para vocês responderem. Porquê junto?
No? Yes, very good. Because. Why? Because it's raining. Porque está chovendo. Lembra, não pode faltar sujeito. Então, está chovendo é it's raining. It's raining. It's snowing. It's sunny. It's cloudy. Tá vendo? Principalmente fenômenos da natureza, né? Que são orações sem sujeito no português. Então, no inglês não pode faltar. Então, it's raining, está chovendo. It's snowing, está nevando. It's sunny, está ensolarado. It's cloudy, está nublado. Tá vendo? Who, pessoa, people. Então, John. Who, John. Whose. What does whose mean? O que whose significa? Essa aqui é a mais diferente de todas aqui. O que whose significa? Whose significa mine. Whose. Mine é uma resposta boa. Sim. Tem aqui. Whose significa de quem. Tá vendo? No português a gente tem duas palavrinhas. De quem. No inglês uma palavra só. Whose. Então... e depois do whose sempre vem a coisa, né? Aí, tipo... Por isso vocês têm que entender o inglês e não traduzir, porque se for traduzir vai virar uma bagunça. Então, por exemplo... The book is on the table, right? The book is on the table. Whose book is it? Whose book is it? Whose book, né, de quem é o livro. Então, whose book, tá vendo? Porque de quem é o livro. O vem antes. Então, primeiro você estabelece a pergunta. Whose book? Aí depois inverte, né? Faz a pergunta. Whose book is it? Tá, e o possessivo, se vocês assistirem o episódio 4 da minha série de vídeos gratuitos, o possessivo é it's, né? Porque eu quero falar de Bruno's. It's Bruno's. Só que falar it's Bruno's já significa é do Bruno. Esse apóstrofe S aqui indica posse. Então, it's Bruno's book. It's Bruno's book. Como que a gente expressa posse? É o possessor, livro do Bruno, mas no inglês é o contrário. Primeiro vem o possessor, o dono, apóstrofe S, né? Você coloca um apóstrofe S, e depois a posse. Então, Bruno's book é o livro do Bruno. O nome da minha mãe. O nome de quem? Da minha mãe. Então fica minha mãe's, traduzir literalmente, minha mãe's livro. Então fica my mother's book. Não, eu queria falar nome, eu viajei. My mother's name. Não, o nome da minha mãe. My mother's name. Bom, vou seguindo aqui. Se ficou dúvida, podem deixar aí, por favor. My mother's name is Adriano. My mother's name is Adriano. Se fosse perguntar qual é o nome da sua mãe? What's your mother's name? Então, qual é? What's your mother's name? My mother's name is Adriano. Então, who's Peter's? Do Peter. Aí eu falei que vem possessor, depois possessor, apóstrofe S, depois posse, né? Por que aqui só fica apóstrofe S? Porque fica subentendido, você não precisa repetir. Eu já falei whose book, então não precisa falar de novo. Então, por isso que a gente vê uns bars aí, sei lá, Toninhos Bar, Tchãozinhos Bar, e assim por diante. Ou outros colocam só Tchãozinhos, Toninhos, etc. Which book? Which, pessoal, é a mesma coisa que what, tá? É qual. Que é qual. Só que eu gosto de pensar no which, embora aqui sempre fique no singular, né? Como se fosse qual dos, porque quando eu uso which, eu sempre vou ter uma opção, tá? Essa opção ou vai ser explícita ou implícita. Então, which book? Qual livro? E aqui eu tenho the red one, o vermelho. E por que eu tenho the red one? Porque eu não posso usar o adjetivo sozinho, eu tenho que colocar um substantivo junto. Então, the red one quer dizer o vermelho, tá? Se fosse o azul, seria the blue one. Se fosse o preto, the black one.
Posse para o i. Então, boa pergunta, Josi. Esse apóstrofe S não é o is, tá? Não é o is. É só uma regra. Se fosse para nós, por exemplo, se fosse João, deixa eu ver, Jack and Mary's car. Vai ser a mesma coisa para todo mundo, tá? Aí eu só colocar no último aqui, ó, Jack and Mary's car. Tá bom, Josi? Isso aqui não é is. Então eu vou usar apóstrofe S para todo mundo, independente se é singular ou se é plural. Entendido? Alright, so Jack and Mary's car. Alright, check. Pessoal, para quem já é mais intermediário, mais avançado, a gente está chegando a umas perguntas mais difíceis aqui, tá? Chegamos, foi só falar. Essa é bem difícil, tá? Ok. John. Então, o que a gente tem que fazer aqui primeiro, né? Ask for the underlined part. Pergunte, peça pela parte sublinhada. Então, eu tenho que fazer uma pergunta de forma que a resposta seja a parte sublinhada. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. The students play football. Então, os estudantes jogam futebol. Então, a pergunta que eu tenho que fazer é: o que eles jogam? Então, é what do the students play? What do the students play? Aí vocês notam que fica a mesma coisa, ó. Students play football. Eu preciso colocar a pergunta, né, que é what, e o auxiliar para fazer pergunta, que sempre vem antes do sujeito. Então, what do the students play? The students play football. Vamos lá, eu vou pedir a ajuda de vocês agora, tá? Então, me ajudem aí, por favor. Vamos tentar interagir mais. John is writing a letter. Então, eu tenho que fazer uma pergunta de forma que a letter seja a resposta. Qual que é a question word que eu vou usar? Primeira coisa é question word. Qual que é a question word? Who, what, why, when. A letter. O que é a letter? A letter é uma coisa, né? Qual que é a question word para coisas? What? Muito bem. Muito bem. Então, eu vou até repetir aqui, ó. Vou copiar e vou colar aqui embaixo. John está escrevendo uma carta. John. Com o verbo to be, o que eu tenho que fazer com o verbo to be para fazer pergunta? Eu uso do, does ou eu faço a inversão? Então, coloco aí, do, does ou inversão. Inverte. Tudo bem, então inverto. Faço a inversão aqui. Se eu não usei olha que legal. Se eu não usei uma question word, quer dizer que é uma pergunta sim ou não. Ó, isso aqui é uma pergunta. Ó, isso aqui é uma pergunta. Ó. Is John writing a letter? John está escrevendo uma carta? Yes, he is. Sim, ele está. Então, eu tenho uma pergunta sim ou não, mas eu não quero uma pergunta sim ou não. Eu quero saber o que ele está escrevendo. Então, vai ser what is John writing? Essa aqui é a informação que eu quero. Então, eu tiro ela. What is John writing? O que o John está escrevendo? John is writing a letter. Entenderam? Por favor, me falem se entenderam, porque se precisar eu explico de novo. Entenderam? Entenderam? Pessoal? Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Perfect. All right, guys. She walks home from school. Essa daqui é super importante. Super, super importante. She walks home from school. O que está sublinhado? She. What's the question word for she? Qual que é a question word que eu vou usar para she? Vou usar lá what, where, who, when, how. Parabéns, pessoal. Todo mundo falou who. Então eu uso who. Aí lembra que para fazer pergunta a gente coloca auxiliar, né? A gente coloca auxiliar, a gente usa do ou does ou inverte o verbo to be com auxiliar. Tá. E onde que eu coloco o auxiliar? Eu sempre coloco antes do sujeito, certo? Perfeito.
Mas vocês concordam comigo que o que eu estou tentando descobrir aqui é o sujeito? Certo? Porque eu estou querendo saber she, né? E agora? Eu sempre coloco o auxiliar antes do sujeito. Eu estou querendo saber o sujeito, o que eu faço agora? O que eu faço agora, pessoal? Não faço nada. É só repetir. Ó. Who walks home from school? Ó, ela caminha, né? Ela caminha para casa. She walks home. Home, quando eu uso home não pede nenhuma preposição. Então, eu não vou usar at, to, nada. She walks home, ela caminha para casa da escola. O from indica proveniência. Então, who walks home from school? Tá? No inglês, existem dois tipos de pergunta. Perdão. Existe a pergunta onde você quer saber o objeto, né? Quem recebeu a ação. Igual aqui, né? O John está escrevendo. Está escrevendo o quê? Uma carta. Então, quando a pergunta é desse jeito, né? Chama object question. É uma pergunta objetiva, do objeto. Eu quero saber o objeto. Aí eu uso auxiliar, faço a inversão se precisar e tudo mais. Mas se eu estou tentando saber o sujeito, vai ser uma subject question. Então, não preciso fazer nada. Não preciso usar auxiliar. Por quê? Eu coloco sempre o auxiliar antes do sujeito. Não tem sujeito. Então, fica direto, ó. Who walks home from school? Uma pergunta clássica, né? Por exemplo, deixa eu pensar assim. She went to the store. Went é o passado de go, ela foi, passado. Mas se vocês não souberam o passado, não tem problema, dá na mesma. Então, se eu quiser saber onde ela foi, seria where. Então, where. Qual que é o auxiliar para o passado? Lembra que eu uso do e does? O passado de do e does é did, então eu uso did para todo mundo. Where did she go? Aí eu respondo aqui, she went onde? To the store. Então, to the store é o que eu estou querendo saber. Agora, se eu quiser saber quem foi para a loja, não preciso fazer nada, é a mesma ordem em português. Who went to the store? Who went to the store? Quem foi à loja? What happened? Não, pergunta clássica, que não tem como você usar auxiliar, porque você quer saber o sujeito. Quem praticou a ação, o que aconteceu? What happened? Ok. Então, isso daqui é primordial. Você sabe esses dois tipos de pergunta, fica muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. The children are sitting in the garden. As crianças estão sentadas no jardim. What's the question word for in the garden? Qual vai ser a pergunta para in the garden? Where, porque in the garden é um lugar. Então, se é lugar, eu vou usar where. Então, where. Eu tenho verbo to be nessa frase? Tem ou não? Yes or no? Não vou copiar o in the garden, porque é o que eu estou procurando. Eu tenho verbo to be nessa frase. Quando eu falo verbo to be, pessoal, eu estou falando de ser e estar. Tá bom? Então, the children are sitting. Então, as crianças estão sentadas no jardim. E com o verbo to be, o que eu tenho que fazer? Where are the children sitting? The children are sitting in the garden. All right. Peter runs with his dog on Saturdays. What's the question word for on Saturdays? Quickly, guys, quickly. What's the question word for on Saturday? On Saturdays quer dizer nos domingos. Domingos é tempo. Qual que é a pergunta para tempo? When. When. Para Peter. Peter, eu posso substituir por qual pronome? I, you, he, she, it, we ou they? Qual pronome que substitui Peter? Ai, meu Deus, eu já escrevi. Ok, he ali. Então, when does Peter... Atenção. Pessoal, você lembra que eu falei que na terceira pessoa o verbo vem no plural?
Lembra? Então, isso só acontece, você só coloca esse Szinho quando a frase for afirmativa. Se for pergunta, se for negativo, não vai usar, tá? Então eu tenho que tirar aqui, ó. When does Peter run with his dog? Peter runs with his dog on Sundays, tá? Peter runs with his dog on Saturday. Lembra que a gente usa do para todo mundo, menos para Richieto? Então aqui o do já virou does, então eu não vou modificar mais. Tá? My rabbit has a cage in the garden. A cage means jaula, né? Então meu coelho tem uma jaula no jardim. What's the question word for a cage? É uma coisa. Qual que é a palavra que simboliza pergunta que eu uso para coisas? Eu uso what. Tá? What? Rabbit. Qual que vai ser o pronome que eu vou substituir rabbit? Rabbit é um animal. Tá? Eu vou usar o pronome it. Muito bem. Ah, e se o meu coelho chamasse Pedrinho? Aí eu usaria he. Porque animais de estimação, quando a gente dá nome, especialmente quando a gente dá nome para eles, a gente personifica. Então, a partir do momento que você personificou um animal de estimação, é como se fosse uma pessoa. Entendeu? Então, aí eu usaria he. Mas, enfim, não vem ao caso aqui. Seria what does my rabbit... Okay? What does my rabbit... Ó, o has está modificado, né? Veio do have na terceira pessoa. Como eu disse, você não modifica o verbo principal em perguntas ou negação, só na frase afirmativa. Então fica what does my rabbit have? Cage é o que eu estou procurando, né? Então vou tirar ele. In the garden. What does my rabbit have in the garden? My rabbit has a cage in the garden. Uma coisa, pessoal, meus alunos, vocês cometem muito esse erro. Uma das nossas aulas no futuro vai ser o word order, tá? Então, se eu falei, meu coelho tem, depois do tem, eu tenho que falar o que ele tem, tá? Eu não posso falar assim, my rabbit has in the garden a cage. Não. Embora no português eu falo, meu coelho tem no jardim uma jaula, no inglês não pode. As expressões de tempo e de espaço, de lugar, são sempre no final. Você não pode misturar, colocar no meio, depois do verbo. Depois do verbo, você tem que responder o quê? Tá? I bought a car at the store last week. Tá? Eu não posso inverter. Eu comprei o quê? Comprei um carro. Onde? Na loja. Quando? Semana passada. All right. By bus. They go to work by bus. Eles vão para o trabalho de ônibus. Eu tô querendo saber como, né? A maneira, the method. Qual é a question word para saber o método, para saber como? How. Então, how. O verbo aqui é work, né? Não tem nada de verbo to be, então vai ser how do they go to work? How do they go to work? They go to work by bus. David likes cats because they are nice. Então, David gosta de gatos porque eles são legais. Qual vai ser a pergunta? Se é because, né? Então a pergunta vai ser por quê? Então vai ser why. Então, why David é he. Então vai ser why does David. Vai ser likes? Não. Vai ser like. Eu modifico em pergunta. Why does David like cats? Jenny is sleeping late today. Eu não quero saber o sujeito aqui, então vai ser a mesma coisa lá do Sheila em cima. Eu quero saber o sujeito, então eu não vou modificar nada, é só colocar who. Who isn't sleeping late today? Jenny. Jenny isn't sleeping late today. We are going to the cinema. To the cinema é o lugar, né? Nós estamos indo para o cinema. Então eu quero saber onde nós estamos indo. Tem verbo to be, então se tem verbo to be é só inverter. Então, where are we going?
Cara, a pergunta aqui também poderia ser where are you going? Né? Poderia ser você, onde você está indo, onde você vai. Where are we going? Where are you going? We are going to the cinema. I'm leaving now, né? Pessoal, às vezes eu posso usar o gerúndio para expressar algo que vai acontecer no futuro muito imediato. Então, I'm leaving now significa eu estou saindo agora, eu vou sair agora. I'm leaving now. Now quer dizer agora. Então é tempo. Se tem tempo, qualquer pergunta para tempo. Where ou when? When. Então, when. Ali como tem I, a pergunta pode ser when are you leaving ou when am I leaving? Vamos colocar como se fosse you. When are you? When are you leaving? When are you leaving? When are you leaving? Check. Ok? Então, tudo certo. Vamos continuar. Tá. Do you like best? Qual que vai ser a pergunta? How do you like best? What, when, ou where, ou why? Qual que é melhor aqui? No inglês, em vez de você falar o que você gosta mais, você fala o que você gosta melhor. Eu sei que sou estranho, né? Mas é assim que funciona no inglês. O que você gosta melhor? What do you like best? Então é what? What do you like best? Bill, get up in the morning. In the morning. Então pode ser how does Bill get up in the morning? Aqui poderia ser várias respostas, né? Como que o Bill levanta de manhã? Get up é levantar. Então, o que o Bill não? O que não faz sentido? When does Bill get up in the morning? Where does Bill get up? Why? Tá. Então, eu imagino que seja when, né? Quando que o Bill levanta, get up é levantar, duas palavras para um verbo só, de manhã, né? Quando que ela acorda? Mesma coisa de what time. Eu poderia substituir aqui por what time. What time does Bill get up in the morning? Don't you go by bus? Por que você não vai de ônibus? Então, why don't you go by bus? Eu posso fazer pergunta negativa também, tá? Aí seria, em vez de ser do, vai ser don't ou doesn't. Why don't you go by bus, Max? Por que você não vai de ônibus? Hobbies, que é hobby mesmo em português. Então seria quais hobbies você tem, Andrew? E notem, a pergunta primeiro você estabelece a pergunta, o auxiliar sempre vem antes do sujeito. Sujeito, verbo, sempre sujeito, verbo, predicado. Então, primeiro você pergunta, quais hobbies? What hobbies do you, no caso aqui, does Andrew have, porque é a terceira pessoa. What hobbies does Andrew have? Quais hobbies o Andrew tem? Do they go to every week? Então, where... Tá. Para onde eles vão toda semana? Tá, lembra que eu falei que a preposição fica no final? Então, por isso que tem esse to aqui, away, né? Sozinho, solto. Então, where do they go to? Para onde eles vão, tá vendo? O to aqui é o para. Então, no português a gente coloca a preposição antes. No inglês a gente coloca a preposição depois. No português seria assim, ó, para onde? Para onde eles vão toda semana? Where do they go to every week? Perguntar a idade, né? Quão velho? Então, how old is Mike? Quantos anos tem o Mike? Quão velho é o Mike? Quando é o aniversário da Susan? When is Susan's birthday? When is Susan's birthday? My exercise books. Onde estão meus livros de exercício? Where are my exercise books? Onde estão meus livros de exercícios? Are you doing at the moment, Sally? O que você está fazendo? What? Inverte, lembra, tem que inverter para fazer pergunta. O que você está fazendo? What are you doing? What are... E a pronúncia não fica what are you, fica what are you? What are you doing at the moment? What are you doing at the moment, Sally? Então, tá. Onde que os Robinsons, quando eu falo the Robinsons,
Sempre quando eu falo de família, eu falo no plural. Então, por exemplo, os Simpsons, a família Simpson, The Simpsons, The Flintstones, The Robinsons, quer dizer, a família Robinson. Where do the Robinsons live? Where do they live? Só, vou terminar essas perguntas aqui e eu abro para vocês me perguntarem, tá? Tirar dúvida. Essa aqui rapidinho. Você bebe água mineral? É you, então vai ser do. Do you drink mineral water? Do you drink mineral water? Sarah and Linda. Sarah and Linda, né? É plural, então quer dizer que é elas, é they. Então, se é they, eu vou usar do. Do Sarah and Linda feed? Feed é alimentar. Their pets. A Sarah e a Linda alimentam os animais de estimação delas. Your teacher. Qual que é o pronome para your teacher? Qual que é o pronome lá para substituir? I, you, he, she, it, we, they. Your teacher significa seu professor. Então é singular. Então é ele ou ela. Desculpa, né? Teacher pode ser ele ou ela. Pode ser professor ou professora. Então, she or he. Então, para a terceira pessoa, qual que é o verbo? Check, né? Então, se é para a terceira pessoa, eu uso does. Does your teacher check your homework? Seu professor ou sua professora confere o seu dever de casa? In an old house. Eles moram numa casa velha? Do they live in an old house? The cat. The cat é a mesma coisa que it, que é um animal, né? Mas se fosse um animal de estimação, tem nome, tudo, seria he ou she, se for feminino. Então, terceira pessoa do singular. Does the cat sit on the wall in the morning? O gato senta no muro de manhã, nas manhãs? Nina, she, é ela. Então, does she play computer games? Does she play computer games? Your parents, os seus pais, tá? Parents não é parentes, não. Seus pais. Seus pais é a mesma coisa que eles. Não é do. Do your parents watch TV in the afternoon? Isso aqui que muita gente confunde, o your, tá? O your sozinho não diz nada. O your pode ser teu, tua, teus, tuas. O que conta tá na frente, ó. Your grandmother, sua avó. A sua avó é a mesma coisa que ela. Então, se é a mesma coisa que ela, então vai ser does your grandmother answer the phone? A sua avó atende, responde o telefone? Andy, se eu não me engano, é unissex. Pode ser um ou outro. Todo jeito vai ser he or she. Então, vai ser does Andy do the shopping? Aqui, do the shopping é a mesma coisa que to shop ou to buy, né? Fazer compras. Então, do the shopping, fazer compras. Então, o Andy ou a Andy faz compras? Gary, se fosse só Gary, seria he, aí seria does. Mas aqui, como é Gary and Ken, é they, é eles. Então vai ser do. Do Gary and Ken have, para beber, comer, né, tem o verbo to eat e tem o verbo to drink. Só que eu posso usar o have, que é ter, para os dois. Então o have pode ter o sentido tanto de beber quanto de comer. Por isso que a gente fala have breakfast, have lunch, have dinner. Então, do Gary and Glenn have a cup of tea in the afternoon? O Gary e o Glenn tomam, né, tomam uma xícara de chá à tarde, in the afternoon. Ok, tudo certo. Tá, aqui é a mesma coisa, então eu vou pular esse exercício. Vou fazer só o primeiro aqui para vocês verem, ó. Eles te dão qual que é o sujeito, né? E te dão o verbo. Então é you. Então é do you. Do you walk? Você caminha para a escola? Deixa eu ver um que tem terceira pessoa aqui. A banana. Banana é uma coisa, então é it. Então, não, desculpa, mas o sujeito fica aqui. Rhonda. Rhonda é she. Então é does Rhonda eat a banana in the morning? A Rhonda come uma banana de manhã?
né? Eu vou checar isso daqui, que é a mesma coisa do outro. Tá? Então, os dois que eu coloquei, eu acertei. Aqui é para vocês... é só ir clicando e formar a pergunta. Então, quantos anos? How old are you? Quantos anos você tem? How old are you? O que é aquilo em inglês, né? Quando você quer perguntar, tem essa xícara aqui. Aí você pergunta, what's that in English? O que é aquilo em inglês? What's that in English? It's a mug. It's a mug. M-U-G. Mug. So, what is that in English? Como você está? How are you? Tá vendo? Quando eu tenho o verbo to be, eu uso só inverter, então não precisa de dúvidas nem nada. Então, where, sempre eu começo com a question word. Where is your teacher? Onde está o seu professor? Por que o Gary está atrasado? Então, sempre começo com a question word. Se tem question word, eu vou usar ela. Why is Gary late? Por que o Gary está atrasado? Começa com question word. Então, why are you upstairs? Por que você está no andar de cima? Upstairs significa no andar de cima. Se fosse no andar de baixo, seria downstairs. Where is my pencil case? Pencil case é bolsinha, onde você guarda lápis, canetas. Where is my pencil case? Okay, why are the children in the pool? Tá vendo? Onde estão? Estão quem? As crianças. Onde? Aí depois você coloca in the pool. Why are the children in the pool? Por que as crianças estão na piscina? Começa com a question word. Então, when is his sister? Quando a irmã dele está em casa. Lembra? Em casa, quando eu tenho home, eu não uso mais nada. Só home. When is his sister home? Quando a irmã dele está em casa. What is for homework? Tá, isso aqui é interessante, porque é diferente do português. Quando você quer falar o que tem para, tá? O que tem para vai ser sempre what's for. Então, por exemplo, o que tem para o café da manhã? What's for breakfast? O que tem para é sempre what's for. Então, o que tem para o café da manhã? What's for breakfast? Hey, mom, what's for breakfast? O que tem para o almoço? What's for lunch? Tem para o almoço? Jantar, dinner, né? Então, what's for dinner? Então, o que tem para o jantar? Então, what's for homework? O que há para o dever de casa? O que tem para o dever de casa? E a última, Peter. Peter, he. Então, aqui é tudo pergunta sim ou não, tá, pessoal? O que é uma pergunta sim ou não? Uma pergunta que não tem uma question word. Então, você vai começar com auxiliar, quando for uma pergunta sim ou não. Então, does Peter live with his father? Peter mora com o pai dele? You vai ser sempre do, não importa se for singular, se for você ou vocês. Então, do you learn Spanish? Você aprende espanhol? Andrew, mas é Andrew e Martin, então é they. Então, do Andrew and Martin ride their bikes to school? Desculpa a tradução, né, pessoal? O Andrew e o Mark andam de bicicleta, na bicicleta deles para a escola. Tudo que você senta em cima, você vai literalmente em cima, né, para andar de bicicleta, por exemplo, vai ser sempre... Bem-vinda, Larissa. Tudo que você vai em cima de meio de transporte vai ser ride. Então, por exemplo, andar a cavalo. Vou falar, eu gosto de andar a cavalo. I like to ride a horse. Gosto de andar a cavalo, porque você vai sentado no cavalo, em cima do cavalo. Se fosse andar de bicicleta, I like to ride a bike. Se fosse moto, motorcycle. Like to ride a motorcycle. Se fosse até skate, o skate você não vai em cima dele, literalmente. Então, I like to ride a skateboard.
E assim por diante. They, então já sei que é do, né? Do they play in the garden? Eles brincam no jardim. Sandy's hamster. O que é Sandy's hamster? Lembra, ó? Não é is aqui, tá? Não é is. É posse, ó. Hamster é hamster. Então é o hamster da Sandy. Hamster da Sandy. E o hamster da Sandy eu posso substituir por it, ou he, ou she, se tiver nome. Então, does Sandy's hamster live in a cage? O hamster da Sandy mora em uma jaula? Mora em uma gaiola? The cats é plural, né? Os gatos, então é they, então vai ser do they. Do the cats sit on the wall? We é plural, nós, então do we work in front of the computer? Nós trabalhamos na frente do computador. You, do you, então do you play the drums? Drums é bateria, tá? Então você toca bateria? Toca bateria? Play pode ser brincar, jogar. Sempre quando for no sentido de tocar um instrumento musical, sempre vai ter que ter o the. Então, I play the drums, I play the guitar, I play the piano, I play the violin. Então, tá vendo? Sempre é play the alguma coisa, para ter o sentido de tocar. I play the drums, I play the guitar, I play the piano, and I play the violin. Steve wear pullovers. Então, Steve é he, né? Então, does Steve wear pullovers? O Steve veste pullovers, né? Tipo um sweater. I clean the bathroom. Eu limpo o banheiro, né? Então é do I clean the bathroom? Ok, então perfeito. Acertamos tudo 100%. Então, pessoal, a gente pode fazer outra live, né? Eu continuo respondendo aqui com vocês, mas basicamente tudo, a base de tudo que a gente precisa em pergunta, a gente fez aqui hoje. Se fosse no passado, era só mudar o do, does por did, né? Se fosse negativo seria did. Se fosse com o verbo to be, né? O passado do is é was. Então é a mesma coisa. O passado do are é were. Então era a mesma coisa. Tá? O tempo verbal não vai influenciar, não. A lógica